Sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast, Mindful Check e a live. Hoje temos a grande satisfação de trazer aqui a Daniele Fontes, nutricionista pela Universidade de São Camilo, em São Paulo. Ela é mestre pela Universidade de São Paulo, também estudiosa de Mindfulness, tem especialização em cuidados integrativos pela Universidade Federal de São Paulo e é formada em coach de nutrição e hoje atua como nutricionista psicanalítica. Isso aí, Vamos vamos convidar convidá-la. Daniele Fontes aí com a gente hoje. Um assunto realmente muito importante, né? O comer consciente, o mindful eating. Acho que já tinha muita gente interessada aí nesse Essa assunto. parte. Agora Olá, sim. agora sim. Oi, Tudo agora bem? sim. Agora deu Tudo bem? certo. Ai, Dani, Seja muito bem-vinda. obrigada, viu? Bem-vinda e obrigada por essa disponibilidade, por reservar esse tempinho aqui para a gente conversar, que eu acho que vai ser, acho não, tenho certeza que vai ser muito útil e já muita gente aguardando esse assunto aqui para a gente conversar. Vou dar. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em participar dessa conversa com vocês. Que maravilha. Vou deixar a Gabi começar. Quer começar, Uhum. Gabi? Pois é, uma curiosidade já, né? Para começar, a curiosidade é uma das virtudes de quem treina mindfulness, né? Então, é, eu tenho muitos pacientes já que, mesmo com transtornos alimentares e com dificuldades relacionadas à alimentação, resistem a procurar um nutricionista, porque já tem aquele rótulo de que vai me passar uma dieta restritiva, vai me dizer o que é que eu tenho que comer, não tenho que comer. E aí é como se tivesse uma carência por esse olhar assim, de olhar o contexto, de ver a parte emocional, social, familiar, cultural, que eu acho que é a pegada mesmo da medicina integrativa, né? Da medicina do estilo de vida também. E aí eu vi que você é nutricionista psicanalítica, não é isso? Me conta um pouquinho aí, como é que é isso? Muito bem. Na verdade, esse é um termo que não existe, né? Eu criei para poder exemplificar um pouco do trabalho que eu faço. Então, eu sou nutricionista há mais de 10 anos, né? Eu tenho algumas pós-graduações, entre elas alguns cursos de Mindful Eating, eu tenho mestrado em ciências, então tudo começou eu estudando a célula. E aí, quando eu vi que na célula nada acontecia, né? Quando você ia atender o ser humano, só uma célula não era suficiente, Uhum. eu comecei a estudar outros comportamentos do ser humano. E aí foi quando eu comecei a estudar o Mindful Eating, e depois eu fui para pós em cuidados integrativos. E aí foi onde eu tive uma visão bem geral, assim, do ser humano. E num dos blocos que eu tive lá, eu tive estudo da psicanálise. Hum. E aí eu já fazia psicanálise como terapia pessoal há mais de 8 anos. E eu comecei a fazer a formação da psicanálise, né? Então hoje eu já estou no segundo ciclo da formação e eu comecei a atender meus pacientes de uma maneira diferente. Já há muitos anos eu já não pratico mais essa nutrição clássica da dieta restritiva. Porque a gente percebe, inclusive, que isso aumenta, né, o risco de obesidade e aumenta também a nossa relação conturbada com a alimentação. Então, já há muitos anos eu não pratico a dieta clássica aí de emagrecimento. E aí, com a psicanálise, eu comecei a desenvolver um trabalho diferente, no qual a gente tem uma escuta maior do paciente, o que ele está precisando naquele momento. É claro que em um determinado momento, diferente de um psicanalista, eu tenho uma orientação, né? Então, alguns pacientes meus, eles recebem uma orientação, mas que é muito individual e que é muito parcelada, né? Então, a gente vai indo aos poucos, trabalhando cada ponto do que aquele paciente precisa melhorar, seja com a relação da comida, seja na relação do corpo, seja na relação dessa questão do emagrecimento, por exemplo. E, junto disso, eu consigo aliar algumas técnicas de Mindful Eating. Uau! E E eu me faltar um identifico. pouquinho. Eu vou só fazer uma Fala aí, observação, porque Gabi. eu me identifico muito com isso de, eu tive que inventar uma palavra, porque eu acho que quanto mais a gente adquire bagagem, estuda aqui, ali, e cria o nosso próprio método, o nosso jeito de entregar, né? Fica difícil rotular, né? Eu sinto isso também. Desculpa aí, cara, Nada. mas me identifico muito com Maravilhoso. isso, sim. Então,
Já que você tocou aí no tema, né, nosso título de hoje, Mindful Eating, né? Você tem fome de quê? Você conhece a sua fome, né? Me fala um pouquinho desse Mindful Eating, né, que você tem estudado para a Como gente é que conhecer. Muito bem. acho que a pergunta também poderia ser assim, como é que surgiu, né? Porque a gente estuda muito Uhum. mindfulness, né? E aí tem essa curiosidade no mindful eating. Mas como é que isso entrou nesse contexto, né? De alimentação, assim, de um jeito mais sistemático, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Existe uma pesquisadora chamada Lynn Ross, que há alguns anos ela desenvolveu um protocolo de 8 sessões de Mindful Eating para tratamento de transtornos alimentares, principalmente compulsão alimentar. E aí, nesse protocolo, existem várias técnicas formais, né, em relação à alimentação. Então, existe uma técnica da saciedade do estômago, que a gente fala, que a gente vai trabalhando o quanto aquele estômago está cheio, quanto Uhum. você sente que ele está cheio. A gente tem uma outra técnica que a gente faz com a uva passa ou com um pequeno pedaço de chocolate, que é uma meditação associada ao alimento, no qual a gente melhora essa percepção, né? Enquanto a gente vai dizendo sobre como comer, né? Qual é o tempo, como você está sentindo aquele alimento. Então, é uma estratégia bem interessante. Eu preciso dizer que eu nunca fiz o treinamento das 8 semanas, eu sou apenas uma estudiosa, né? Eu fiz alguns cursos de Mindful Eating no qual eu fui apresentada para a técnica, e aí eu fui estudando por conta, além dos artigos da Lynn Ross, e trabalhando isso com meus pacientes. Mas como eu comecei a estudar a psicanálise, a gente começa a entender que, assim, um protocolo é um protocolo muito bom para um estudo científico. Na vida real, nem todo mundo consegue se adequar a um protocolo. Sim, verdade. Então, apesar dela observar melhora na questão da compulsão alimentar, a gente tem vários artigos científicos falando sobre o mindful eating, o quanto as pessoas podem melhorar a percepção da saciedade, o quanto elas melhoram a satisfação do gosto, porque uma coisa é você estar saciado, outra coisa é você estar satisfeito com aquela comida. E aí alguns estudos mostram que quanto mais satisfeito você tá, menos você come em volume. Então, outras questões, né? Então, tudo isso também favorece com que a gente faça as pazes com a comida. Quer dizer, essa desmistificação dos mitos e das crenças de que um alimento faz mal, um alimento faz bem, um engorda, um emagrece. Então, é sempre o conjunto da história que determina ali uma composição. Mas é importante pontuar que nenhum protocolo de Mindful Eating e nenhum estudo, apesar de todos mostrarem um benefício no peso corporal, a ideia do Mindful Eating não é gerar o emagrecimento. Né? A ideia principal do Mindful Eating é gerar uma alimentação prazerosa, que tenha uma qualidade nutricional de acordo com cada pessoa, com o que aquela pessoa pode fazer, e principalmente não limitar a alimentação e não trazer julgamentos para aquela alimentação. Então, esses são os conceitos básicos do Mindful Eating que eu aplico na minha rotina de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, quando o Dr. Caio fala, você tem fome de quê? Né, que até é uma frase que eu uso bastante nas minhas palestras, no meu site. Quando a gente tem um paciente muito compulsivo, na psicanálise a gente entende que ele está devorando alguma coisa. E aí a gente pode pensar, você está devorando o quê? O que está faltando na sua vida? E é um pouco por aí que eu vou também com meus pacientes, sabe? Entendendo também o lado psíquico do que aquilo está te trazendo. Da mesma maneira quando tem um transtorno. Quando eu tenho uma paciente que tem anorexia, por exemplo, também é utilizado isso. É claro que, por exemplo, com uma paciente anoréxica, eu jamais ia conseguir fazer a técnica da uva passa ou do chocolate. Você entende? Porque ela não ia aceitar no primeiro momento. Então, é por isso que o que eu acredito é que cada paciente vai ter um tipo de tratamento e esse tratamento ele vai sendo modificado de acordo com o que a gente vai conversando em cada sessão. Muito bom. O que eu estou acompanhando, né, até me recordo de um módulo de Mindful Eating na minha formação, enquanto você falava, começava a me lembrar, né? Então, tem muito a ver com se abrir para a experiência da alimentação de maneira mais curiosa e abrangente, né? Eu acho que a gente tende a comer e
a deixar em segundo plano, né? O momento de comer, ou a atenção voltada para isso, a qualidade, né? Uhum, uhum. Daquele momento, da ação de comer em si, né? Então, às vezes é só quantas calorias, né? Ou se é saudável ou não, né? Ou se Isso, não é é o que ela fala. saudável. É. E aí eu acho que você está trazendo toda uma abordagem, uma visão de que não tem uma regra especificamente, mas você tem que notar o que está acontecendo dentro de você, notar quais são as suas intenções quando vai se alimentar, e talvez isso produza resultados, né? Resultados saudáveis, né? Mas não é também a intenção direta que você diminua ou aumente o peso, né? Eu acho que é uma coisa assim de saber como é a sua própria relação com a comida, né? Uhum. Perfeito. Um ponto acho que é esse. Primeiro a gente identifica como é a sua relação com a comida. Depois a gente pensa, mas você quer mudar essa relação com a comida? Depois a gente pensa, é possível a mudança? Como a gente vai fazer essa mudança? E qual é o Uhum. tempo que o seu corpo e você mesmo precisam para essa mudança? Então, se uma pessoa chega para mim comendo muitos industrializados, bolacha, miojo, sei lá, eu não vou falar para ela você não pode comer isso. Eu vou falar por Uhum. que que você come isso? Hum, Ah, porque Sim. eu fui criado com isso, etc, etc. O quanto isso representa para você felicidade? Uhum. Pois é, Quanto você fica feliz em comer? e agora você tocou num ponto que eu ia perguntar mesmo, é sobre essa questão cultural, familiar e às vezes até afetiva mesmo, né? A gente está aqui nessa conexão além-mar, né? Vocês aí no Brasil, eu estou aqui em Lisboa, e por mais que a gente tenha essa proximidade com os hábitos alimentares e tudo, já tem algumas diferenças. Se for pensar no próprio Brasil, né? Eu sou de Recife. Caio é do Ceará, né? Salvador. De Não, Salvador. Salvador. Então, tem muita diferença, muita diversidade. Se a gente for pensar os asiáticos, enfim. A minha pergunta é assim: você percebe que essa parte familiar, cultural, ela pode atrapalhar a aquisição desses hábitos saudáveis? Se torna mais desafiante, mais difícil determinadas culturas, por exemplo, o americano, né, que tem mais. Enfim, a sociedade ocidental, no geral, a gente acaba sendo seduzido por essa coisa do multitasking, né? De fazer tudo ao mesmo tempo. Você acha que isso é mais desafiador na sua rotina, assim, essa questão cultural, não? Com certeza. Inclusive, tem um texto muito interessante de um psicanalista que eu gosto, que depois, se vocês quiserem, eu posso passar o texto, porque obviamente eu Sim, não decorei o nome dele. com Mas, certeza. do moço que escreveu. Mas ele fala assim, ó. O pessoal dos Estados Unidos vai comendo o sanduíche, né, na hora do almoço, esse lanche. Então vai comendo, vai fazendo as coisas, não sei o quê. E aí ele falou: se você vai para a Itália e começa a comer no meio da rua, tipo, fazendo alguma coisa, todo mundo vai olhar para você esquisito. Tipo, na Itália, na França, o que que você está fazendo? Não tá legal isso. Então, quer dizer, é óbvio que a gente tem culturas alimentares diferentes. Inclusive, o tempo, né, de descanso pós o almoço Uhum, deveria ser algo muito bem estabelecido por nós também, né? uhum, Mas outro dia até vi uma reunião. Para que ter tempo para almoçar? O funcionário pode comer em 20 minutos e depois voltar Nossa. a trabalhar e tá tudo certo. Então, quer Uhum. dizer, se a gente não valoriza que o horário da refeição, que a alimentação, ela é importante porque ela nutre o indivíduo, né? Nutre o indivíduo fisicamente e alimenta o sujeito, né? O sujeito simbólico, quer dizer, o que você gosta de comer, se você para no meio do dia e vai caminhar no sol, e vai no restaurante que você gosta, com as pessoas que você gosta, fazer uma refeição, será que você não volta mais animado para o trabalho do uhum. que você coma qualquer coisa durante o seu trabalho só porque você tem que comer? Ou pior, às vezes pular essa refeição Sim. porque não deu tempo de comer e aí chega em casa morrendo de fome. Quer dizer, essa é a minha vida. Então, o que eu sinto é que algumas pessoas aqui, vamos falar aqui do Brasil, né? Em São Paulo, a metrópole, tem uma questão desse workaholic bem importante, né? Então a gente precisa produzir. Então, se eu perco o horário de almoço para almoçar, eu estou perdendo tempo, Uhum. né? Então, mas imagina, vou fazer um almoço de 1h30. Outro dia eu falei para um paciente meu, eu faço meus horários no consultório, né? Então, para mim, 1h30 de almoço é lei, é regra, Uhum. né? A exceção é abrir para fazer 1 hora. E um dia que eu tô mais inspirada, eu deixo 2 horas. Mas e tudo bem? E tudo bem.
Quer dizer, é difícil se permitir ter um tempo de descanso durante o dia, né? Verdade. Porque a produção não nos permite. Imagina, eu tô no almoço, eu já vou agilizar um negócio, eu já vou ligar para alguém. Então, eu acho que é o valor que a gente coloca sobre a alimentação. Quando a gente vai reparando que quanto mais valor a gente coloca, e não o valor de limitação e de restrição, do tipo, eu só posso comer o que é saudável. Porque isso também vira uma obsessão no sentido de te limitar. Sim. Quanto mais flexibilidade a sua alimentação tiver, menos você vai se preocupar com uma alimentação correta ou incorreta, e mais você vai viver numa qualidade de bem-estar com a sua alimentação. Eu achei interessante isso que você comentou, né? Me fez pensar que aqui no Ocidente tem essa ideia de que é perder tempo, né? Então, se você comer em 30 minutos, você vai estar ganhando tempo para usar em alguma coisa que seja útil, né? Talvez em outras culturas, o momento de comer é um momento social também, né? É um momento de descansar, de se reenergizar, né? Ou até o próprio preparo dos alimentos, né? Como se você estivesse trazendo saúde, né, para você mesmo, né? Sim. Então, acho que quando a Gabi faz essa pergunta, eu estava pensando aqui enquanto você falava, eu acho que é muito pertinente porque essa coisa de não dar essa importância a esse momento da alimentação, acho que tem muito a ver com ganho de peso, né, com mais compulsão alimentar, né, ou usar mais alimentação para aliviar a ansiedade, coisas que não são tão saudáveis, né? Eu só queria fazer um comentário, gostei muito da sua fala. Não, Caio, você falou uma coisa muito boa, as pessoas não dão valor, inclusive porque, por exemplo, sentir fome é um problema, né? Vocês já ouviram os pacientes falando assim, eu sinto fome o dia inteiro. Nossa, uma tragédia. Eu como demais, sinto fome o dia inteiro. Sim. Escuta, qual é o problema você sentir fome? Que bom, eu sempre falo, o problema é você não sentir fome. Né? Como se fosse ruim, né? Exato. Sendo que assim, o nosso corpo sente fome vários momentos por dia, quer dizer, estamos gastando energia, né? Isso tem que ser reposto. Então, a gente tem uma cultura muito da magreza, né? Da dieta, daquela história desse corpo ideal, mais magro possível. Isso agora, né? Mas assim, sempre da beleza. E agora a beleza é ser magro. Então, comer não é bom. Pois é, não, e essa discussão é importante porque às vezes a gente entra no funil da exaustão, né? Que no Mindfulness a gente fala isso, a gente vai abrindo mão de um supérfluo aqui, um supérfluo ali, né? Tipo, um hobby, uma coisa prazerosa, e até a alimentação vai entrando nisso como um supérfluo, né? E eu me incluo nisso porque eu fui notar essa minha tendência aí do workaholic, de produzir, no meio de uma cirurgia. Eu passei mal mesmo, assim, turbação visual. Tive que passar para outra pessoa, porque olha o desastre. Porque deixava pulando refeições, era café da manhã muito rápido, nossa. Então é contraproducente, não é? A gente acha que tá ali produzindo mais, mas no final é um tiro no pé, né? Então isso que às vezes precisa chegar nesse extremo, ou não precisa, né? A gente tá aqui para que não chegue nisso, né? Para que as pessoas não cheguem nisso. E aí a minha pergunta é sobre estresse. A gente pode usar a alimentação ao nosso favor para reduzir o estresse? Existe algum alimento, alguma coisa que a gente possa também selecionar melhor? Porque eu acho que a alimentação consciente vem desde esse momento, né? De escolher no supermercado o que é que eu vou comprar, se eu posso escolher algo que vai me ajudar a reduzir esse estresse, reduzir esse ciclo vicioso aí, né? De estresse, vou comer, vou recompensar, né? E tudo. Muito boa essa pergunta, é bem complexa. É assim, vamos lá. A alimentação como agente para a redução do estresse. Eu acho que sempre uma má alimentação, e aí eu vou definir o que é uma má alimentação, aumenta o risco da gente ter questões emocionais. Então, quando a gente vai falar de ansiedade, de depressão, de insônia, por exemplo, a gente está falando que essa alimentação pode aumentar o risco dessas condições. Por quê? Porque se o corpo não está nutrido,
se não existe uma nutrição adequada do corpo, você vai ter falta de neurotransmissor, você vai ter falta de hormônio, falta de vitaminas, que são Sim, compostos essenciais para o para produção, funcionamento sim. normal desse organismo. Uhum. Entendeu? Então, a deficiência, por exemplo, a deficiência de zinco, de ferro, de B12, de ácido fólico, estão ligadas com depressão, estão ligadas com ansiedade crônica, estão ligadas com insônia. Agora, existe, vamos supor que se você pega um indivíduo que se alimenta bem, se ele consumir mais desse nutriente, vai favorecer com que ele reduza a ansiedade? Não necessariamente. Porque os compostos, eles têm uma ação basal, né? Além daquilo, ele não faz muita coisa, ele é um fator de regulação. A gente pode falar da fitoterapia. Os compostos fitoterápicos, por exemplo, passiflora, valeriana, melissa, erva doce, podem ajudar nessa redução de estresse com certeza. Agora, o que a gente pode falar de uma alimentação que favorece o estresse? Então, você tem uma alimentação rica em gordura hidrogenada, em açúcar, isso aumenta a sua chance de ter mais estresse oxidativo, tanto cerebral quanto corporal, fisiológico, sistêmico? Sim, porque esses alimentos têm uma quantidade menor de vitaminas, então você vai ter um déficit de vitaminas, e além disso, você também aumenta o risco de gerar uma oxidação no seu organismo. Então, a gente sabe que o excesso de açúcar, o excesso de gordura, pode aumentar os níveis inflamatórios. E os níveis inflamatórios aumentam também as doenças psiquiátricas. A questão é, se você vai falar, vou ter uma alimentação completamente saudável e eu vou o dia inteiro ficar muito saudável, só vou comprar coisa saudável, e esse saudável, isso também gera estresse. Você concorda? Sim. Porque vai ter algum momento que você não vai encontrar só coisas saudáveis no Fica meio muito- do seu caminho. Muito É restrito rígido, também. né? Muito rígido. É rígido demais. Então, o que eu falo para meus pacientes, o que eu acredito até para mim que é uma alimentação bacana, legal, que melhora a qualidade de vida? Você tem que ter, na maior parte do seu dia, uma boa parte de nutrientes. Né? Então, só que esses nutrientes, eles têm que vir não como forma de nutriente, eles têm que vir como forma de comida. Uma comida que você goste, que nutra o seu coração, que lembre da sua mãe, que lembre de alguma coisa que você gostava, a comida que faz parte da sua rotina, da sua cultura da vida inteira. Então, a gente coloca o nutriente nessa comida maravilhosa, que faz parte da sua cultura. E isso é a base da sua alimentação. E aí as exceções, ou seja, sei lá, uma coisa que você vai comer no meio do dia, vai sair para comer um pedaço de bolo com uma amiga, isso também vai te nutrir, porque isso vai te nutrir de afeto. Então, quer dizer, a gente tem a nutrição do composto, que é a nutrição do nosso corpo físico, e a gente tem a nutrição do nosso coração, da nossa alma. Como que você nutre o seu corpo e a sua alma de afeto, de amor, de relacionamentos, de experiências. Então imagina você ir para Paris e não comer uma coisa maravilhosa que tem lá. Você ir para Itália e não tomar um gelato. Isso não é saudável. Ah, mas aquele sorvete feito de gordura, tudo bem. Aquelas pecado até. massas, os vinhos. Então, mas não é pecado, é uma Não, é um bênção. pecado não comer, né? Nossa, imagina. Então, é um pecado não comer. Porque, na verdade, aquilo é uma bênção, entendeu? E o que eu prezo com meus pacientes é isso. Qual é a parte do seu dia que você tem mais prazer? E quando a gente fala, vamos supor, vamos dar um exemplo prático, de doce, né? Ah, doce faz mal, aumenta diabetes, etc, etc. Eu acho o doce maravilhoso. A única questão do doce é que você não pode comer em exagero. Sim. Então, como que a gente come um doce no nosso dia? A gente prepara um ritual para aquele doce. A gente, sabe, senta e celebra aquele doce e come com atenção e come saboreando. O doce que você prefere, não é qualquer um. Tem que ser o que você gosta mesmo. Isso. Então, tudo isso eu acho que vai favorecendo uma alimentação para evitar o estresse. Muito bom. Eu acho interessante que tudo tem a ver com estar consciente de todos esses aspectos da alimentação, né? E aí, como você falou um pouquinho de que o corpo, né, muitas vezes pede algum tipo de alimento, ou a pessoa pode comer porque está se sentindo de um jeito, ou comer algo que vai fazer se sentir bem, ou que tem uma conexão afetiva.
Eu me recordo, né, não sei se é um conceito exatamente do Mindful Eating, é que existem várias fomes diferentes, né? Ou seja, a gente come por vários motivos diferentes, né? Não só porque o estômago está roncando ou porque deu aquela vontade, né? Uma vontade de comer doce ou coisa parecida, né? E você poderia falar um pouquinho sobre isso? Os vários A tal da motivos de a fome gente... emocional, né? Que muita gente pergunta, mas é que eu tenho uma fome emocional, como é que é isso? Quando fica ansiosa, Agora a né? fome Come emocional mais. virou moda, né? Todo mundo Eu não já. sei o que é fome emocional. E aí, eu vou te dar um exemplo dessa fome emocional. Outro dia eu peguei um paciente que falou, não, eu como super bem, mas à tarde eu tenho uma fome emocional. Falei, conta pra mim o que você come. De manhã eu como 2 ovos com café. No almoço eu como uma salada com um filé de frango, só que às 5 horas me bate uma fome emocional, eu quero comer qualquer doce que vem na frente. Eu falei, meu amor, isso chama fome real. É assim, se você comeu ovo de manhã, salada no almoço, você tá morrendo de fome, entendeu? Só que, mas eu não sinto o estômago roncar. Você nem quer escutar mais ele. Ele parou de falar com você. Você não percebe ele roncando. Ou não toma Então, consciência, né? Ou não toma consciência, ou né? exatamente, De que o não estômago, toma de fato, consciência, está roncando, né? roncando. Perfeito. Então, assim, a gente tem a fome física, que seria essa questão nutricional do corpo, né? O quanto de nutrientes a gente precisa num dia para se sentir bem, disposto. E se a gente não está cumprindo com a nossa fome emocional, a nossa fome física, isso pode cair sobre a fome emocional. A gente tem o que a gente chama de vontades específicas, vontades e desejos. Quando você tem um desejo de comer um pastel de nata, tem que ser aquele lá gostoso. Não pode ser um mais ou menos. Sim. Não pode ser qualquer coisa que tiver no Tem que caminho. ser o lá do pastel aquele. de Belém. Lá de Belém, o original. Pois é. Pois Essa é é. a fome da memória? É o que é a fome da memória? Essa não é a fome. Essa a gente pode chamar de desejo, de vontade. Vontade. E vontade é uma coisa que a gente espera para ter no momento certo. Então, se eu tiver vontade de comer pastel de Belém, eu vou esperar. Porque um dia, a Gabi vai mandar para mim pelo correio. Imagina. Então, um dia você vai esperar por aquilo. Você não coloca outra coisa no meio do lugar. O que a gente chama de fome emocional é aquela fome inespecífica, que não é a fome do alimento, porque quando a gente fala que tá com fome física, eu sempre falo para os pacientes assim: pensa num prato de comida tradicional que você goste. Aqui no Brasil, um arroz, feijão, uma verdura e um bife, ou um ovo. Você comeria esse prato? Eu comeria. Isso é fome. Se você falar, não, esse não. Eu não sei direito. Sabe quando você abre a geladeira e fica, poderia, não, aí fecha a geladeira. Eu queria comer uma coisa, mas não sei exatamente o que. Sabe quando você fica atrás de uma coisa que você não sabe exatamente o que é, mas você quer comer, mas você quer beliscar, mas tem que ser crocante, mas tem que ser gostoso, mas uma coisinha gostosa, mas não sei exatamente o que. Isso a gente pode acreditar que pode ser uma fome emocional. E aí o que eu peço para os meus pacientes pensarem, refletirem, avaliarem é o que você está sentindo nessa hora. Porque essa fome emocional não necessariamente é só uma tristeza ou só uma ansiedade. Porque todo mundo fala, eu fico ansioso, eu fico ansioso, eu fico ansioso e eu quero comer. Eu não sei se é ansiedade. Às vezes pode ser tédio. Às vezes pode ser cansaço. Às vezes pode ser sono. Então as pessoas, a gente usa a alimentação em vários momentos da nossa vida. E aí, se der tempo, acho que dá tempo, eu quero contar para vocês uma historinha da psicanálise maravilhosa. Tem um autor chamado Otto Rank que ele fala no início da vida, quando o nenê nasce, quando você estava na barriga, você tinha tudo ali atendido, né? Você recebia todos os nutrientes, você tinha calor, estava tudo certo. Quando você nasce e existe essa separação da mãe, existe também a formação de um sujeito, ou seja, uma pessoa que demanda, né? Você vai precisar de atenção, você quer colo, você quer conforto, você quer calor, você quer comer. E essa sensação de fome no início da vida, ela pode ser avassaladora, porque o bebê não entende o que é fome. Você já viu quando você fica com muita fome que você fica bravo? Muito bravo. Imagina um nenê que acabou de nascer, que não sabe o que é fome. E aí ele começa a chorar muito, e aquilo para ele pode ser desintegrador. E a partir do momento que ele vai para o seio da mãe,
e começa a mamar, Já associa o você conforto. associa que a alimentação, ela também é afeto, carinho, afago, conforto. Sim. E isso vai se estabelecendo na vida para o resto da vida. Uhum. Então, a gente come por vários motivos. Existe também a fome social, Caio. A fome social deixa eu eu só fazer não... um comentário. A fome da pipoca, né? Isso eu me recordo aí da minha formação. A gente come pipoca principalmente por conta do som, né? Você vai até o cinema e aí tá todo mundo lá com aquele crunch, 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 crunch. Então dá aquela vontade de comer pipoca, né? E é a fome também que faz comer aquele chocolate famoso, né? Que pega um e depois come mais um, mais um, mais um, mais um, né? Que tem aquele barulhinho, né? Sim. E eu A acho bem interessante crocância. isso, né? Que eu nunca tinha pensado antes de alguém apresentar isso, que às vezes a gente tem fome por conta de um som, né? Então no cinema dá vontade de comer pipoca por conta do barulho e o bis, né? O famoso bis, né? Dá vontade de comer um atrás do outro porque tem aquele crunch, crunch, né? Pois é. E a Eu fome... acho que é por causa do barulho, mas também do cinema é por causa da situação, Sim. né? O cheiro da pipoca, né? Além do barulho, você também tem o cheiro. O E você olfato tem também. a situação que já é uma cultura comer pipoca no cinema. Exato. Se você for fazer imagem e ação e vai fazer cinema, você não vai fazer alguém comendo pipoca? Ou seja, o social Verdade. também, né? Então aí tem o social, Social. o olfato e a parte sonora, né? Então, eu acho bem interessante isso também. Quando a gente come em um coffee break, às vezes a gente nem está com fome, só come porque está ali na sua frente, né? Eu acho Isso, que bonito, é né? só pela O visual. disponibilidade, né? Eu queria, Dani, fazer uma última pergunta em nome de algumas pessoas que eu sei aqui que se interessam sobre o assunto. Vamos dizer que a pessoa tem muita restrição alimentar, né? Tem gente aqui que acabou de diagnosticar uma doença celíaca ou intolerância à lactose, as restrições, né? Eu tenho também um paciente com intestino irritável e parece um sofrimento às vezes, saber que tem essa restrição e que vai ter que lidar com isso. Queria escutar de você, na sua experiência, como é que é lidar com essas pessoas, como é que o Mindful Eating pode entrar aí, ajudar com esse impasse aí de às vezes culpa, às vezes frustração, né? Por ter que lidar com isso, né? Se vê obrigado a lidar com a restrição. Maravilhoso. Eu acho que é uma situação bem complexa, né? O paciente celíaco, por exemplo, o que eu traria, assim, primeiro eu acho que a gente precisa ouvir o quanto aquilo representa um sofrimento para a pessoa, né? Depois a gente vai entender que o alívio do sintoma pode ser um benefício que ele vai ganhar aí, né? Então ele se passava muito mal, se sentia muito mal, isso vai parar de acontecer. No caso do celíaco, a vida continua fácil, porque hoje em dia o que não falta são produtos sem glúten. Então, quando você dá uma boa cartela de tudo que existe, pizza, torta, pão, doce, a pessoa vai ficar super bem, ela não vai sentir falta, tá? Agora, no caso do intestino irritável, que é um paciente mais sensível a vários tipos de alimentos, eu acho importante a gente trabalhar as questões emocionais junto. Porque a gente sabe que a doença do intestino irritável, ela é uma doença muito de fases, né? Muito somática. Então, horas ele tem uma remissão, horas ele melhora, enfim. Então, eu sempre acredito que o paciente com intestino irritável, ele é aquele que precisa do acompanhamento multidisciplinar. Então, a gente precisa de um psiquiatra, a gente precisa de um nutricionista que entenda também as emoções, para poder falar, vamos decidir assim, o que vale a pena? Eu nem colocaria que ele é cheio de restrição. Apesar da gente ter umas dietas específicas para o intestino irritável, tipo uma Low Food Maps, que é uma dieta com baixo teor desses microcarboidratozinhos, e tem alguns estudos científicos mostrando benefícios, tem outros não mostrando. Então, o que eu sinto com o meu paciente? Você quer fazer esse tipo de restrição para ver o que acontece? Eu quero. Você fez? Eu fiz. Adiantou? Um pouco. Piorou? Não. Melhorou? Não muito. Vamos ver se a gente colocar outros alimentos, se você também não sente que pode acontecer de uma maneira mais fácil, porque muitas vezes eu acho que a própria restrição piora a doença.
Sim, Porque a pessoa já está estressada. sim. E aí você vai gerar mais um Com estresse para certeza. ela, é pior. A não ser que ela queira, porque muitas vezes a restrição vem do paciente. Ela fala, eu não consigo comer isso, 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 isso. Uhum, Então, ok. Se você não consegue, tá dito. uhum, Não Ou seja, importa se exatamente. tem artigo científico ou não. ela vai Uhum, precisar se aproximar, né, de que cada particularidade da própria vida dela, da relação dela com a comida, né? E para isso, Exato. eu sei que a gente já está chegando ao fim. Você gostaria de recomendar algum tipo de prática que para a pessoa se aproximar desse comer consciente, até algum tipo de dica em relação à questão da alimentação, horário de alimentação? Ou leitura, né? Alguma coisa. E assim, é só para comentar que, olha, eu já pesquisei, eu sei que a Dani atende online, viu? Então, o pessoal aqui em Portugal que está querendo esse quentinho no coração, esse acolhimento do nutricionista, eu vou aqui recomendando já. Perfeito, obrigada. Eu acho que a pessoa pode procurar um nutricionista, mas mesmo os que não consigam ou que não queiram nesse primeiro momento, eu acho tem várias técnicas interessantes para vocês fazerem sozinho. Eu vou passar uma para vocês, que é o que a gente chama de diário alimentar comportamental. Você pode pegar um caderninho pequenininho e lá você vai escrever assim: acordei tal hora. E aí eu quero que você me conte de 0 a 10 o quão fome você sente neste momento. Pensa um pouquinho, fecha o olho, percebe seu estômago, pensa naquilo que a gente falou da comida. Você comeria comida? Comida? Não, eu comeria um ovo agora. Eu acho que você pode estar com fome. E aí você coloca lá, tanto de fome. Aí você coloca o que você comeu, e aí você coloca quão cheio você ficou. Ficou muito cheio? Passou do limite? Passei do limite. Não, fiquei legal. E depois você escreve as suas emoções associadas àquele momento. Muito bom. Bom, E aí você vai avaliando isso, porque isso é uma maneira, escrevendo é uma maneira da gente, né, observar e visualizar depois, mas só de pensar nisso, eu tô com fome ou não tô? Eu tô com vontade ou não tô? O E que eu tô escrever sentindo? também, né? É importante. é estar Já é consciente, uma né? maneira de se conhecer. Exercitar Muito esse bom. estado de consciência. Estamos chegando ao fim agora, Daniele. Gostaria de agradecer a sua presença, né? Está sempre Obrigada. convidada aí para retornar. Muito bom. Com E falar. certeza. Vocês viram que o assunto é infinito e que eu É não paro de infinito. falar. Não, e a gente também, se deixar aqui, eu e Caio, a gente fica na disputa. Tranquilo, é assim mesmo. E o pessoal Aí. aí que quiser assistir, vai ficar gravada no meu perfil na semana que vem no perfil da Gabi, mas também tá lá no perfil dela. E E no no YouTube, Spotify, no no YouTube. Spotify. Isso, isso. YouTube Mindful Check, Spotify também Mindful Check. E é Sim. isso. Vamos. Obrigada. Perfeito. Obrigada, gente. Adorei, viu? Até a Eu também próxima. Espero adorei. Até a encontrá-los em próxima. breve. Até mais. Também. E quando Tchau a vier em Lisboa, todos. só avisar. Para comer o Combinado. pastel de nata. Beijo. Tchau, tchau. Com certeza. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.